Fala rapaziada, beleza? Bora aí para mais uma revisão aqui da terceira série do ensino médio, canal Trivium Pina Veia. Bora lá, rapaziada. Primeira questão, o que ela diz pra gente aí? Vamos ver. Uma pessoa caminha em linha reta em direção a um ponto de ônibus. Ela caminha a uma velocidade de 5 quilômetros por hora em média, ou seja, ela anda 5 quilômetros a cada uma hora, durante 30 minutos, ou seja, meia hora. Pergunta qual é o deslocamento dessa pessoa durante esse período. Muito bem. Primeira coisa a fazer é verificar os conflitos de unidade de medida, não é verdade? Então, olha lá, ó. A velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está em minutos. Precisamos deixar na mesma unidade. Então, se liga aí. Meia hora, 30 minutos, ok? Então, 30 minutinhos aí, meia hora de caminhada. São 5 quilômetros a cada uma hora. Uma regrinha aí de 3 resolve o problema, não é verdade? Mas você pode usar aí o Deus vê tudo também. Deus vê tudo. O deslocamento da pessoa é igual à velocidade dela vezes o tempo gasto nesse deslocamento. Temos aí então uma distância percorrida igual a 5 vezes meio, beleza? Então, 2,5 quilômetros, ok? Então, essa pessoa aí se deslocou 2,5 quilômetros em meia hora, beleza? Questão detonada. Bora para a próxima aí. Questão número 2. Um carro começa a se movimentar do repouso e sua posição em relação a um ponto de referência é registrada no gráfico abaixo. Perceba aqui que temos um gráfico que relaciona o espaço e o tempo, beleza? Lembrando que a pessoa partiu do repouso, ou seja, a velocidade inicial dela é igual a zero. Então, com base nesse gráfico, determine a aceleração do carro, ok? E a velocidade desse carro no instante indicado no gráfico. Que instante seria esse? Instante t igual a 4 segundos. Então, vamos lá. Item a aceleração desse carro. Rapaziada, o que a gente tem aqui ó, é um gráfico que relaciona o espaço em função do tempo, e essa curva aqui é uma curva de movimento uniformemente variado, beleza? Sendo assim, a gente pode usar então aí algumas equações de movimento uniformemente variado, não é verdade? Só para lembrar, vou colocar no canto aqui, ó. Tem a função horária da velocidade, né? Que diz para gente que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, função horária da velocidade, o famoso aí vovô ateu. Tem o sorvetão, né? Sorvetão, o mito do sorvetão. S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T quadrado dividido por 2. Então, olha só, posição final igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, essa é a função horária do espaço. Tem ainda a equação de Torricelli, v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, olha lá, ó, velocidade final igual a velocidade inicial, a aceleração e o deslocamento, a diferença entre a posição final e a inicial. E ainda tem na manga aqui a ideia da velocidade média, velocidade escalar média aí, né? Que é o ΔS sobre ΔT, se você quiser saber uma média aí das velocidades. Mas você, no movimento onde a aceleração é constante, também pode calcular essa média por meio da média aritmética das velocidades instantâneas. Mas cuidado com isso aqui, hein, rapaziada, a moderação só vale quando você tem uma aceleração que é constante ao longo do movimento, ok? Então tá aí para você as ferramentas que dá para brincar aqui nesse contexto de movimento uniformemente variado, beleza? Tá aí. Então vamos ver o que a gente tem aqui na brincadeira. A gente tem a velocidade inicial, a gente tem a posição inicial, a gente tem a posição final e a gente tem o tempo, cara. E quer saber a aceleração. Eu partiria de cara já para o sorvetão aqui, ó. Né?
sorvetão na veia. Então, posição final no gráfico ali é o 80, beleza? Posição inicial é o 0. Velocidade inicial é 0. O instante do gráfico ali em que ele se encontra ali na posição 80, ó, nesse ponto aqui do gráfico, é um instante t igual a 4. Então, 0 vezes 4, mais a aceleração que você quer descobrir, vezes 4 elevado ao quadrado, dividido por 2, ok? 0 vezes qualquer coisa dá 0. Ficou aí 80 vezes o 2 que a gente vai passar para lá, né? Dá 160. 160 igual 4 ao quadrado, às vezes dá 16. 16 vezes A. 160 dividido por 16 dá 10. Então, a aceleração desse móvel aí foi de 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Ou seja, a velocidade aumentou de 10 metros por segundo a cada segundo. Item A detonado. Vamos lá para o item B. A velocidade do carro nesse instante indicado no gráfico. Cara, já tem a aceleração, tem a velocidade inicial. De repente você pode escrever a função horária da velocidade aí, ó. V igual a V0 mais A vezes T. Quero saber a velocidade naquele instante. A velocidade inicial é 0. A aceleração vale 10. E o instante que interessa para a gente é o 4. Então, 4 vezes 10 aí, 40. 40 metros por segundo. Então, o corpo vai atingir na posição 80, no instante t igual a 4, a velocidade de 40 metros por segundo. Certo, rapaz? Tranquilíssimo, né? Questãozinha aí detonada. Questão número 3. Vamos ver o que está rolando aqui na questão número 3. Questão número 3. Um ciclista em movimento uniformemente variado aí, né? Move. Passa por um ponto A de uma trajetória com velocidade de 5 metros por segundo. Então, lá no item, na posição A, ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo. E 5 segundos depois, então, no t igual a 5, ele passa por um ponto B com uma velocidade de 15 metros por segundo. V no ponto B, 15 metros por segundo, depois de 5 segundos. Determine a aceleração desenvolvida pelo ciclista nesse tempo, ok? Aceleração desenvolvida aí, a gente pode usar o vovoateu, mas lembra, se você fechar o pacote do vovoateu, simplesmente ΔV dividido por ΔT, ok? ΔV é a velocidade final menos a inicial, final 15, inicial 5, certo? Dividido por ΔT, e o nosso ΔT é 5. 15 menos 5, 10, 10 dividido por 5, 2. Então, a aceleração aí dessa moto, desse ciclista aí, né, na verdade, é de 2 metros por segundo ao quadrado. Cara, posso usar o vovoateu? Velho, tranquilíssimo. Olha aí, ó. V igual a V0 mais até a mesma coisa. É que essa equação aqui, ó, tá o pacotão fechado, beleza? Abrindo ele fica assim. Então, velocidade final, 15. Velocidade inicial, 5. Aceleração, não sei. E o tempo de 5 segundos, ok? 15 menos 5, 10. 10 dividido por 5, 2. Então, aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Fechou? Questão detonada. Bora para a próxima aí. Tá ficando interessante isso. Estamos subindo alguns degraus aí na dificuldade. Vamos ver. Tá suave, né? Um foguete é lançado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade de 200 metros por segundo. Caraca, hein? Velocidade inicial do foguete aí, 200 metros por segundo, momento do lançamento. E ele atinge a altura máxima de 5.000 metros, então ele tem um deslocamento de 5.000 metros. Antes de cair de volta ao solo. Então, a altura máxima atingida 5.000 metros. Considerando que a velocidade do foguete ao longo de toda a subida variou de maneira uniforme,
Ou seja, a gente tem aqui um move, né? Movimento uniformemente variado. Determine a aceleração durante a subida. Beleza? Aceleração durante a subida. Vale lembrar aqui, ó, notar na interpretação, que se ele tem uma altura máxima de 5.000 metros, exatamente nessa altura aí, ele tem que entrar em repouso, cara. É a velocidade dele nesse momento, ok? E é zero. Então a velocidade na altura máxima é zero. É o momento em que ele para e vai começar a voltar, beleza? Então temos aí que achar a aceleração. Rapaz, não tem tempo, ok? Lembra lá? Se a gente está sem tempo, chama o Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, a velocidade na altura máxima é zero, beleza? A velocidade inicial é 200. Mano, saca aí, ó, não vai esquecer, ao quadrado, não vai vacilar. Mais 2 vezes a aceleração, que eu não sei, vezes o deslocamento, que foi de 5.000 metros. 5.000 metros aí, ok? Fazendo a conta direitinho aí, a gente tem 200 ao quadrado igual a 4 e mais 4, 0. 1, 2, 3, 4. 40.000, certo? Vou trocar de lado aqui, troco o sinal. Igual 2 vezes 5.000, às vezes dá 10.000, não é verdade? Então, 10.000 vezes A, ok? Dividindo aí o 40.000 pelo 10.000, a gente encontra o valor de, olha lá, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dividiu aí por 10.000, temos aí então menos 4 metros por segundo ao quadrado. Note que ele pediu para você determinar o módulo. Então, você dá a resposta em valor absoluto aí, beleza? Então, o módulo da aceleração, que retardou o movimento do foguete, foi de 4 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, à medida que esse foguete foi subindo, a velocidade dele foi diminuindo de 4 metros por segundo a cada 1 segundo, de forma tal que, quando ele atingiu a altura de 5.000 metros, ele parou. E aí ele começa a voltar, começa a cair aí, beleza? Questão detonada. Vamos para a próxima aí. Então, próxima questão aqui. Tem um grafiquinho, tem umas coisas meio diferentes aí. Deixa eu dar uma aumentada aqui que não estou chegando direito não. E não é esse óculos escuro não, rapaziada. É que a visão está ficando precária mesmo. Ok, vamos ver o que tem aqui pra gente. Em um filme, para explodir a parede da cadeia, a fim de que seus comparsas pudessem escapar, o bandido ateia fogo a um pavio de 0,6 metros de comprimento, que tem sua outra extremidade presa a um barril contendo pólvora. Então, aqui a situação, né? Dá para visualizar aí. Esse pavio aqui que vai pegar fogo tem 0,6 metros. Enquanto o pavio queima, o bandido se põe a correr em direção oposta e, no momento em que salta sobre uma rocha, daqui a rocha, o barril explode. Beleza. Temos aí um gráfico tal, né, que relaciona aqui velocidade com tempo, velocidade com tempo. Beleza. Aí vamos lá. Ao planejar esta cena, o piroplasta utilizou os dados gráficos obtidos cuidadosamente da análise das velocidades do dublê, que representa o bandido, e da chama do pavio. Então aqui tem um gráfico que está dizendo para a gente o que está acontecendo com a chama do pavio. A chama do pavio queima aí com uma velocidade constante, ó, a velocidade de, deixa eu ver aqui, 5 vezes 10 a menos 2, né? Então esse valor aí da velocidade do pavio é de 5 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. É isso que a gente tem no gráfico aí. Beleza. O que permitiu determinar que a rocha deveria estar a uma distância relativamente ao ponto em que o pavio foi aceso de quantos metros? Beleza, então ele quer saber a distância entre a rocha aqui e o barril para que a coisa aconteça do jeito esperado, ninguém se machuque aí, né? Beleza, então aqui no outro gráfico,
a gente tem o que está rolando com a velocidade do dublê. Perceba aí que o dublê saiu com uma velocidade aí crescente, de maneira uniformemente variada, né, até atingir a velocidade máxima dele, que foi de 5, que é um número 5. Então, de 5 metros por segundo. E ele demorou 6 segundos para atingir essa velocidade, e depois ele foi embora com a mesma velocidade. Então, no momento que ele atingiu 5 metros por segundo, ele manteve essa velocidade e continuou correndo aí. Ele quer saber qual seria, então, a distância entre o barril e a rocha. Cara, se a gente descobrir quanto que o dublê correu, a gente tem a distância, então, entre o barril e a rocha. E quanto esse dublê correu, né? Não é verdade? Eu não sei quanto ele correu, posso analisar esse gráfico aqui do dublê para descobrir isso. Mas para eu descobrir o quanto ele correu, eu preciso também saber quanto tempo ele correu, não é verdade? E na situação limite aí, eu posso imaginar que ele correu o tempo suficiente aí para o pavio queimar inteiro, que foi de 0,6 metros. Então, vamos pensar aqui quanto tempo esse dublê passou correndo, né? O pavio, ele está queimando com uma taxa constante aqui, ó, de 5 vezes 10 a menos 2 metros a cada 1 segundo. E esse pavio tem 0,6 metros. Então dá para a gente aí colocar um Deus vê tudo na brincadeira, na verdade. Deus vê tudo e achar o tempo de queima do pavio, ó. O comprimento do pavio seria a distância aqui, que é 0,6. E a velocidade de queima é 5 vezes 10 a menos 2 vezes t. Muito bem. Se eu dividir, então, o 0,6 pelo 5 vezes 10 a menos 2, eu achei o tempo de queima do pavio, não é verdade? Vamos dar uma melhorada nessa continha aqui para ficar mais suave para a gente. Aí, então, 6 vezes 10 a menos 1 dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Ok? 6 dividido por 5 dá 1,2. E 10 a menos 1 dividido por 10 a menos 2 dá 10. Então, esse pavio ficou queimando durante 12 segundos, que foi o tempo de corrida do nosso dublê. Então, perceba que agora no gráfico do nosso dublê, ele foi correndo tal. Em 6 segundos ele atingiu a velocidade máxima, mas ele continuou correndo, só que aí com velocidade constante. E correu até lá o 12 segundos, beleza? Esse foi o tempo, então, que o dublê passou correndo aí. Se eu quero achar a distância entre a rocha e o barril, e eu tenho aqui um gráfico que relaciona a velocidade com o tempo, lembra aí, rapaziada, quando tem gráfico assim, a área da figura geométrica que aparece aqui no gráfico corresponde exatamente ao deslocamento, o que daria para a gente, então, o deslocamento do dublê, beleza? Então, é só calcular a área desse trapézio aqui, que você vai ter aí o deslocamento do dublê, certo? Então, olha, lembra aí que o ΔS é numericamente igual à área do gráfico, mas não é qualquer gráfico, hein? Tatua na alma aí, tem que ser o gráfico que relaciona a velocidade com o tempo, beleza? Então, nosso ΔS para o dublê aí vai dar a área desse trapézio aí, que é base maior aí, que mede 12, certo? Mais a base menor, que mede 6, base maior, mais base menor, vezes a altura, que é 5 aí no gráfico, dividido por 2, ok? 12 mais 6, 18, 18 dividido por 2, 9, 9 vezes 5, 45, então 45 metros. Distância de segurança, então, é limite para o nosso dublê, 45 metros, que seria, então, a distância entre o barril e a rocha, beleza? Questão detonada, sem muito estresse, dá uma olhada aí no vídeo algumas vezes, com calma, passo a passo aí, e vai entendendo aí o que está rolando aí, beleza? Não desista, bora para a guerra. Questão número 7. Questão número 7 aqui, vamos a uma questão teórica aí, vamos ver o que está rolando. Questãozinha de dinâmica, será? Parece que sim, né? Então, ó, analise as afirmativas abaixo em verdadeiro ou falso. Bora lá. Então, afirmativa número 1.
Uma partícula A está livre da ação de forças. Opa, lembrei já do Newton. Falou de força, velho. Primeira, segunda e terceira lei de Newton. Nesse caso, se o corpo está livre da ação de forças, significa que a força resultante nele, que é igual a massa vezes a aceleração, tem que ser igual a zero, beleza? Se dá zero e a massa não pode ser zero, é porque a aceleração é igual a zero. Quando acontece isso, né, quando a resultante é igual a zero, a gente tem o que a gente chama lá de situação de equilíbrio. Né? É um estado inercial, situação de equilíbrio. O que significa isso? Que eu tenho duas possibilidades. Ou o corpo está em equilíbrio estático, significa repouso, velocidade igual a zero, ou ele está em equilíbrio dinâmico. Neste caso, eu tenho um movimento retilíneo e uniforme. Ele está se movimentando em linha reta, com velocidade constante, quando ele não tem aceleração, ou seja, quando a soma de todas as forças que atuam no corpo é igual a zero. E grifa aí, hein, rapaz? A força resultante não é uma força. Vou falar de novo. A força resultante não é uma força. É uma soma vetorial de forças que atuam no corpo. Quando essa soma dá zero, eu tenho duas possibilidades. Ou o corpo está parado, ou o corpo está em movimento, em linha reta, com velocidade constante. Fechou? Tá tatuado na alma aí? Então segue o rolê. Aí, enquanto outra partícula B está sujeita a duas forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Por exemplo, o corpo está aqui, eu posso pensar, por exemplo, em duas forças, na vertical, uma para cima e outra para baixo. Por quê? Elas têm que estar na mesma direção, a direção é vertical, só que o sentido é oposto. Então, uma é vertical para cima, por exemplo, e outra é vertical para baixo. E nesse caso, ele está dizendo que duas forças de mesma intensidade, mesmo módulo, mesmo valor. Então, se essa força tem o mesmo valor dessa, significa aqui que a resultante também dá zero. Duas forças de mesma direção, eu representei na vertical, os sentidos são opostos e elas têm a mesma intensidade, o mesmo módulo, o mesmo valor. Nesse caso, a soma dá zero. De novo, caímos aqui no equilíbrio, beleza? Então, se a partícula está livre da ação de forças, ela está em repouso, né? Ou ela está em movimento retilíneo e uniforme. Então, cara, não dá para saber se o corpo está parado ou se está em movimento retilíneo uniforme, a não ser que você tenha aí uma descrição inicial. Mas com certeza eu posso falar que está em equilíbrio. Eu tenho as duas possibilidades aqui, ok? Então, olha aí, o cara diz aí, é correto afirmar que as partículas estão em repouso? Não sei. Duas possibilidades de equilíbrio, na verdade. Ou está em repouso, ou está em MRU, né? Livre da ação de forças, ou quando forças somadas dão zero, tem duas possibilidades. Então a afirmativa está falsa, ok? Não dá para afirmar que está em repouso aí. Fechou? Quando um objeto está em repouso sobre uma superfície, significa que a resultante das forças sobre ele é nula. Perfeito? Né? Se ele está em repouso, é porque a soma de todas as forças tem que dar zero. A resultante é nula, ok? Verdade? Então, quando o objeto está em repouso, a resultante das forças é zero. Beleza? 3. Quando um ponto material está em repouso em relação a um referencial inercial, rapaz, referencial inercial é aquele referencial que não está acelerado, ok? É necessário a aplicação de uma força para tirá-lo do estado de repouso. É isso aí, a força é o agente responsável pela mudança no estado inercial de um corpo. Se você aplicar forças em um corpo e conseguir produzir uma aceleração, você tirou ele do repouso, correto? Ou do seu estado de equilíbrio, que seja de movimento retilíneo uniforme, beleza? Então, sim, a força é o agente responsável pela mudança na inércia. Portanto, a questão é verdadeira, ok? É necessário utilizar uma força para retirar um corpo de um estado de repouso. Questão item 4 aí. Quando a resultante das forças sobre um corpo é nula, ele pode estar em repouso
ou em movimento retilíneo uniforme. Perfeito, é o que a gente acabou de falar até agora aí. Fechou? Agora bora lá para a questão número 8 e vamos fazer umas continhas aí usando essas ideias. Um bloco de massa 10 kg, coloca aí, velho, 10 kg, olha lá, bota no cantinho, está deslizando sobre uma superfície horizontal rugosa, ou pelo jeito tem atrito aí, então a superfície tem rugosidade e o corpo está deslizando sobre essa superfície rugosa aí, ok? E tem um coeficiente de atrito, então, cinético de 0,3, beleza? Coeficiente de atrito cinético igual a 0,3. Pergunta, qual é o módulo da força? Qual que é o módulo, o valor absoluto, a intensidade da força de atrito entre o bloco e a superfície? Imaginar que o corpo está vindo aqui para a direita, ok? E aí vai aparecer a força de atrito travando o movimento aí para a esquerda. Isso é o FAT, beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Devido ao atrito, né, com o passar do tempo, esse corpo vai acabar parando aí. E ele quer saber justamente essa força de atrito. Temos ainda aqui o peso do corpo, na verdade, e temos aí a reação ao esmagamento, que é a força normal, ok? Tem uma setinha aqui em cima de cada grandeza física aí para indicar que isso daqui é um vetor. Bom, vamos lá, ele quer só saber a força normal. Então vamos lembrar aqui, ó, que a força, desculpa, ele quer saber só a força de atrito aí, né? Então a força de atrito é simplesmente a força normal vezes o coeficiente de atrito aí, no caso é o cinético, né? Então o nosso FAT, que ele quer saber o módulo da força de atrito, vai ficar igual a normal. Perceba que num plano horizontal, a normal aqui está em equilíbrio com o peso, na vertical só tem a normal e o peso, ok? Então, no lugar da normal aqui, a gente vai colocar o peso do corpo, vezes o coeficiente de atrito. Rapaz, o peso não é a massa, hein? Lembra aí, por favor, o peso é a massa vezes a gravidade, ok? Vezes o coeficiente de atrito. Então, a gente tem a massa aí, que vale 10, sistema internacional sempre, quilograma, beleza? Gravidade, sistema internacional, 10 metros por segundo ao quadrado, e o nosso coeficiente aí de atrito cinético vale 0,3. 10 vezes 10, às vezes dá 100, vezes 0,3 dá 30, ok? Então, temos aí uma força de atrito de intensidade 30 newtons. Questãozinha detonada aí, bora para a próxima. Deixa eu dar uma despoluída aqui. Aí, dá uma melhorada, né? Polui menos o nosso visual aí. Ok. Um bloco de massa 10 kg movimenta-se numa superfície horizontal sob a ação de uma força horizontal de intensidade 30 newtons. Olha um esquema aqui. Então, imagina que tem uma distância horizontal aí e tal, nosso bloquinho, e tem uma força atuando nele aí, beleza? Essa força vale 30 newtons. Então, o módulo dessa força é de 30 newtons, beleza? Nosso corpo aqui tem uma massa de 10 quilogramas, ok? Tal. Aí, o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, né, entre o bloco e a mesa vale 0,2. Então, esse daqui é o nosso μ, coeficiente de atrito dinâmico ou cinético aí. Sendo G, gravidade, igual a 10, determine a aceleração do bloco, beleza? Então, tem a força aí atuando e a gente tem aqui, né, a força de atrito, beleza? Tem o FAT aí atrapalhando o movimento, FAT. Ainda temos aqui o peso do bloco e temos também a força de reação ao esmagamento, que é a força normal, ok? Vamos calcular primeiro essa força de atrito aí, para descobrir se o movimento está sendo retardado ou acelerado. Só para a gente descobrir para que lado que está a aceleração aí, ok? Se a força de atrito aqui for maior que a força que está puxando, esse corpo está parando, ok? Se for menor, essa força está ganhando e ele está aumentando a velocidade com uma aceleração no sentido dessa força aí. Mas vamos lá, vamos calcular a força de atrito aqui, ó. Então, do jeitinho que a gente fez antes aí. Força de atrito igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal, beleza?
Coeficiente de atrito aí, a gente sabe que é 0,2, então o FAT vai ficar igual a 0,2 vezes a força normal, que aqui no plano horizontal é o próprio peso, lembra? Então o peso é a massa, que vale 10, vezes a gravidade, que vale 10 aí. Então 100 vezes 0,2 dá 20, beleza? Força de atrito 20. Então perceba aí, ó, eu tenho 20 newtons para a esquerda e 30 newtons para a direita aqui. Então, quem está ganhando esse cara, portanto, a aceleração está para cá, ok? Aí sim a gente consegue, então, calcular essa aceleração. Basta lembrar que a soma vetorial das forças, ou seja, a força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Isso mesmo que você pensou, a física realmente me ama aí, né? FR igual a MA. Então, o FR é a força de 30 newtons menos a força de 20 newtons. Você tem duas forças aí de mesma direção, ok? E sentidos opostos. Então, o módulo é a diferença entre elas. F menos o FAT, beleza? Igual a massa vezes a aceleração. O F vale 30, o FAT vale 20, igual a massa, que vale 10 vezes a aceleração. 30 menos 20, às vezes dá 10, igual a 10 vezes A. 10 dividido por 10 dá 1. Então, esse corpo vai ter uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, na mesma direção e no mesmo sentido dessa força aqui de 30 newtons. Fechou? Questão detonada. Bora aí para o nosso último desafio aqui, que é essa questãozinha de equilíbrio do corpo extenso. Vou até aumentar aqui, cara. Ficar mais fácil para a gente visualizar esse rolê aí. Beleza. Bora lá ver o que está desenrolando aí. Então temos aí uma barra homogênea. Ela tem a mesma propriedade ao longo de toda a barra AB. Então, barra AB aí, beleza? Ela tem peso de 10 newtons e um comprimento de 50 centímetros. Então, bota lá, ó, de uma ponta na outra aqui, ó, a barra tem um comprimento L igual a 50 centímetros. Daqui até aqui temos 50 centímetros. Como ele já mencionou para a gente o peso aqui, cara, vamos colocar esse peso no meio da barra, na verdade, bem no meio do caminho, no centro de massa da barra, centro de gravidade. A barra tem um peso aí de 10 newtons, bem no meio da barra, porque ela é homogênea, ok? Então, se eu pegar de uma ponta na outra aqui, ó, tem 50, até o meio do caminho aqui vai dar 25. Se eu esticar até lá do outro lado, 25, ok? Aí segue o rolê. E ela está apoiada no ponto O, bem aqui, beleza? Que está a 10 centímetros da extremidade A. Então, daqui, velho, até o apoio ali, vai dar uma distância de 10 centímetros. Beleza, 10 centímetros. Ok. E de A pende um corpo que tem um peso de 50 newtons. Então já anota aí, velho. Esse cara aqui tem 50 newtons de peso. Beleza. 50 newton aí. Muito bem. Segue o rolê. Aí vem, a que distância x, opa, esse cara aqui, ó, né? A que distância x de B deve ser colocado um corpo de peso Q2 igual a 10 newtons. Então, esse cara aqui tem 10 newtons. Beleza. 10 newtons aí. Ok. Para que a barra fique em equilíbrio na horizontal. Muito bem, né? É uma situaçãozinha aí de equilíbrio do corpo extenso. Primeira coisa que a gente teria que fazer é marcar todas as forças. Está faltando só uma aqui, que é a reação normal nesse ponto de apoio. Então tem a reação ao esmagamento aí, que é a força normal, né? O restante das forças a gente vai colocando no meio do caminho aí. Vale notar que o peso aqui está exercendo uma tração nesse ponto, certo? Com o mesmo valor aí de 50 newtons. Então essa força aqui, ó, nada mais é do que esse peso que está pendurado aí, esse valor, né? Aí temos aí esse outro corpo pendurado aqui também, que está fazendo uma tração no fio e está puxando a barra, com o mesmo valor aí de 10 newtons. Muito bem. Então temos as forças marcadas. Próxima etapa,
seria então aí definir o nosso polo, mas aí já veio de presente o polo aqui, né, no ponto O aqui, ó, exatamente nesse apoio. Então, vamos aproveitar esse polo aí, ok? Então, a gente tem aí as forças marcadas e tem o polo. Né? Próxima etapa seria aí ou definir o que é momento de rotação ou translação aí, né? Momento de rotação e translação em relação às medidas que a gente tem aí, ou definir o tamanho do braço de cada uma das forças. Lembrando, ó, que se eu tenho aqui uma barra, né, e aplico uma força aqui, e essa barra tende a girar em torno desse ponto fixo, por exemplo, o braço nada mais é do que a distância da força, ok? Até esse ponto aqui de rotação. Então, vamos chamar de braço. E é isso que a gente vai fazer. Medir os braços de cada uma das forças em relação a esse ponto aqui, que é o nosso polo. Então, a primeira força aqui, que é a de 50 newtons, eu já tenho um braço marcado aqui, ó, que mede 10 centímetros. Beleza? Agora eu preciso medir o braço dessa força aqui, cara, que é o peso da barra aí. E como que eu vou medir isso aí, velho? Vamos analisar a barra. Ó. Então a gente falou que o peso aqui está no centro de massa. Se está no centro de massa, a distância dessa ponta aqui até aqui, ó, isso tudo aqui, tem que medir 50 centímetros. É metade do caminho, certo? Se daqui até aqui já tem 10, então para completar os 25 está faltando 15, correto? 15 centímetros aí, beleza? Ainda tem o braço dessa força aqui para a gente medir em relação a esse polo aí. Então, qual seria essa distância? Vamos pensar aqui, cara. Desse meio aqui até a ponta também tem 25 centímetros, certo? Só que esse pedacinho aqui, ó, mede X. Então, restou esse pedaço do meio aqui. Esse pedaço do meio aqui mediria, então, 25 menos X, não é verdade? Então, se daqui lá tem 25, esse pedacinho aqui mede X, esse outro pedaço que vai medir os 25 menos o X. Então, 25 menos X. Ok, acabei de achar essa distância toda aqui que está me interessando, na verdade. Então, tudo aqui vai medir quanto? 25 mais 15, 40, menos X. Então, 40 menos X. Fechou. Já tem aí todos os braços. Agora precisa determinar o que é momento horário e momento anti-horário, não é verdade? Falta a gente determinar isso em relação ao polo. Lembrando que o momento ou torque de uma força é o produto da força pelo braço dessa força. Sempre a projeção perpendicular entre os dois aí, ok? Então vamos lá. Começar aqui definindo os nossos momentos. Essa força aqui, que é o nosso Q2, beleza? Em relação a esse ponto aqui, está puxando a barra para baixo, está tentando fazer um giro aqui no sentido horário. Então, esse cara para a gente vai criar um momento horário, ok? Em relação ao polo aqui, essa outra força aqui, que é o peso da barra aqui, também está criando um momento horário relativo ao polo, beleza? Momento horário. A força normal está sobre o polo, então quando atua na linha do polo em cima, não tem torque, né? Porque o braço, a distância da força até o polo é zero, o momento dessa força é zero. E aí temos aqui o A querendo fazer a barra girar nesse outro sentido aqui, ó. Então esse peso aqui em relação a esse polo está querendo fazer a barra girar no sentido anti-horário, beleza? Feito isso, agora é só escrever a equação de equilíbrio. Né? Então, o módulo da soma dos momentos horários tem que ser igual ao módulo da soma dos momentos anti-horário. Fechou? Então, o que eu tenho de momento horário aí? Tenho essa força aqui, que é de 10 newtons, vezes o braço dela, que é esse 40 menos x aí. Né? Então, 10 vezes 40 menos x, ok? Perceba aí, então, que eu peguei o valor da força e multipliquei pelo braço da força, ok? Aí, que mais que eu tenho de momento horário aí? Ah, tem esse peso aqui, né? Então, esse peso aqui é de 10 newtons. Então, vamos lá, vamos somar mais esse cara aí. 10 vezes o braço dessa força. Na figura aí, o braço dos 10 newtons são esses 15 centímetros aí. Então, 10 vezes 15, beleza?
Tem mais momento horário? Não, né? Só tinha esses dois aqui. E aí é igual a soma dos momentos anti-horários, que só tem esse cara aqui, que é esse peso, que vale 50 newtons, vezes o braço, que é de 10 centímetros. Então, 50 vezes o tamanho do braço, que é 10. Cara, por que você não colocou tudo em metro? É porque não precisa, tá todo mundo em centímetros aí, em todos os termos, então não há necessidade de fazer conversão, beleza? Aí dá para gente dividir todo mundo por 10 aí, né? Se eu dividir esse lado aqui por 10, ó, simplifico aqui, simplifico lá. Então eu tenho aqui 40 menos x, ok? Mais 15 igual a 50. Perfeito aí? 40 menos x mais 15 igual a 50. Troca de lado aí, 50 menos 15, né? Já vamos fazer essa conta aqui, ó. 40 mais 15, 65. 65 menos x é igual a 50. Beleza? 65 não, né? 55, rapaz. 40 mais 15, 55. 55 menos x igual a 50. Menos x igual a 50 menos 55. O que dá um x para a gente aí de 5. 5 o quê, né? Veja a unidade de medida lá, 5 centímetros. Fechou? Questão detonada aí, 5 centímetros é o nosso x aqui, que seria essa distância aí, ok? Para o sistema ficar em equilíbrio, essa é a condição que a gente tem aí. Então, rapaziada, é isso. Analisem essa lista aí com cuidado, carinho aí, e bons estudos e boa prova. Valeu, até o próximo encontro aí no canal Trivium Pi. Valeu!